estrutura, pessoal, que nós temos é essa aqui, essa árvorezinha que a gente sempre fala para os alunos. Monte essa árvore para você não se perder, para você não perder pontos lá na sua coesão, na coerência do seu texto, para realmente ficar tudo bem interligado, bem bacana. É o seguinte, você vai encontrar o tema da sua redação. Vai estar lá na proposta, a gente vai mostrar aqui para vocês como que é. Vai estar lá o tema e desse tema você precisa extrair a sua tese, ou seja, a sua opinião. O que você vai falar naquele texto ali? Você tem um tema, você pode ter várias abordagens ali, vários pontos de vista, certo? Você pega várias redações, cada uma defende uma tese diferente. Então, você vai escolher a sua tese. Só que não basta você escolher a sua tese, você precisa defendê-la. Por quê? Porque é um texto dissertativo argumentativo, você precisa argumentar ali na sua tese, você precisa defender essa tese, tá? É dessa forma que acontece o desenvolvimento do texto por meio da argumentação. E aí o que a gente sempre bate naquela tecla, pessoal, muito importante, que vocês, primeiro, façam as suas próprias redações ao longo do ano em uma folha de redação específica do tamanho certo do Enem, tá? Primeira coisa, não faça na sua folha de caderno, porque quando você chegar na prova vai ter um tamanho bem reduzido. Por isso que nós trabalhamos com isso, temos uma folha de redação com tamanho igualzinho ao do Enem, tá? Para você utilizar, e isso é ótimo. Por quê? Porque você tem um tamanho lá de 30 linhas. Aí você fala, vou fazer no meu caderno, 30 linhas é tranquilo. Só que às vezes você tem uma letra grande. A minha letra, por exemplo, ela é bem grandona. Então, de repente eu perco aí bastante, eu vou lá acostumada a fazer no meu caderno, eu chego na hora da prova e me deparo ali com aquele tamanho reduzido, são 30 linhas, mas as margens, elas são grandes, então o tamanho total fica reduzido. E aí o que acontece? Eu falo, caramba, como que eu vou conseguir colocar as 3 partes da minha introdução, contextualização, problematizar, colocar minha tese explícita, fazer o meu argumento com tópico frasal e com aprofundamento certinho, fazer uma boa proposta de intervenção totalmente detalhada para garantir os 200 pontos. Você fala, caramba, e agora? Minha letra é grande, aí tem que ficar reduzindo na hora da prova, isso te estressa, isso pode causar um problema. Então, faça sempre numa folha do tamanho que você vai encontrar na sua prova. E outra coisa, aluno que quer tirar pelo menos aí 800, que já é uma nota considerada muito boa, não tem nem 5% dos alunos, dos milhões de alunos tirando acima de 800, eles fazem a redação em todas as linhas que ela tem, tá? Para você realmente fazer uma excelente redação com tudo que o Enem quer, você de verdade vai ter que usar no mínimo 28 linhas. Não dá para você fazer um texto com 25 linhas. Se você tem uma letra muito estreitinha, muito pequenininha, começa a treinar agora, nem que seja numa caligrafia, não tem problema nenhum, pessoal. Olha só, é um foco total em busca de um sonho, de um objetivo, que é a aprovação. Então a gente tem que dar tudo de nós mesmos. Não tem jeito, minha letra é muito feia. Pode usar aquela letrinha de forma no Enem? Pode, anota isso. Isso é permitido também, tá? Inclusive, se você baixar algumas redações nota 1000, você vai perceber isso, que tem redações escritas com letra de forma. Então, se você tem uma letra muito ruim, pessoal, é terrível para o corretor. Às vezes a gente realmente não consegue entender o que está escrito ali. Como a gente vai avaliar? Como a gente vai corrigir? É difícil. Sem contar que o corretor não tem só sua redação para corrigir naquele dia, tem uma série de redações. Então ele já vai pegar sua letra, aquele garrancho, vai falar, poxa, ai, meu Deus do céu, que saco, né? Ter que corrigir isso aqui. Já vai corrigir de mau humor, né? Sem contar que ele realmente pode não conseguir identificar aquelas palavras ali. Isso é um grande problema. Então, tem a letra feia? Vai para a letra de forma. Se até a sua letra de forma é ruim, então não tem jeito. Vai para a caligrafia. Ah, não gosto de escrever de letra de forma, eu acabo escrevendo lento demais. Usa a caligrafia, vai treinando, fazer uma letra mais bonitinha, tá? Tudo isso, pessoal, é treino, é preparação. Não venha querer chegar no dia da prova e fazer tudo isso. Você não tem só a sua redação para fazer. Você tem toda uma prova, você tem 90 questões ali que você tem que arrasar nessas questões e mais uma redação que você também tem que arrasar nela. Então, o ideal é que você comece a treinar mesmo. Treine lá com todos os detalhes. Poxa, minha redação tá ficando com 25 linhas só, por quê? Meu argumento está pobre, minha introdução está muito assim direta. Você tem que avaliar tudo isso, tá?
Bom, falando então da nossa tese, que tem que estar explícita na introdução, nós temos que ter 2 argumentos. A gente sempre fala isso para os nossos alunos, fazer 2 argumentos e não 3. Ah, não vou tirar 1000 se eu fizer 3, porque eu sempre fiz 3 a minha vida inteira. Problema nenhum nisso, tá? Tem redações nota 1000 que fizeram aí 5 parágrafos totais, né? 1 de introdução, 3 de argumentos e a proposta de intervenção no final. Problema nenhum. Só que é muito mais difícil? Sim. Porque você tem uma série de coisas para adicionar aí nessa receita de bolo. Então é muito mais fácil você usar somente 2 argumentos. E aí o que a gente falou, até falou no High Study isso, pessoal. Se vocês não estavam com a gente, tem no nosso canal do YouTube o vídeo disponível. Ou talvez não, só esteja para os nossos alunos, nossos assinantes. Depois passem lá e dêem uma olhada no canal. Mas é o seguinte, para você não perder o fio da meada, de repente você explicita a sua tese na introdução, só que seus argumentos não têm a ver com sua tese. Isso é um grande problema, tá? Porque você não vai estar defendendo a sua tese, então. E sua tese, seus argumentos têm que estar totalmente relacionados à sua tese. E como você vai conseguir fazer isso? Nossa dica é, na própria tese, na hora de explicitá-la, coloque 2 palavras-chave, uma remetendo ao argumento 1 e uma remetendo ao argumento 2. É como se fosse o núcleo da nossa frase, sabe? Aquele que a gente trabalha sujeito, predicado, núcleo do sujeito, núcleo do predicado, aquela palavrinha assim, ó, aquilo ali. Ou, claro, uma expressãozinha, sem problemas. Mas coloque isso na frase lá em todo o seu período da sua tese, para você saber, esse pedacinho aqui eu vou falar no argumento 1, esse pedacinho aqui eu vou defendê-lo no argumento 2. E para cada argumento, pessoal, isso aí não tem jeito. O que acontece na redação do Enem? A diferença dela é a tal da proposta de intervenção, certo? Não é uma conclusão comum como a gente está acostumado no nosso ensino médio. Eu tenho a tal da proposta de intervenção. Aí é que tá. Proposta de intervenção. Vocês concordam que é para intervir em alguma coisa? Obviamente, né? Se eu tenho uma proposta de intervenção para intervir, geralmente é uma proposta de intervenção na vida social, enfim, dependendo daquele tema da sua redação. Só que essa proposta, pessoal, ela tem que estar detalhada e tem que estar totalmente de acordo com o que você trabalhou no argumento. Não dá para eu argumentar uma coisa e propor uma outra coisa. Eu tenho que propor exatamente a intervenção para aquele argumento. Por isso que tem que estar tudo interligado. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque acontece. Chega ali, o aluno faz uma introdução perfeita, os argumentos muito bem organizados, coesos, tudo certinho. Aí chega na proposta de intervenção, propõe algo que não tem nada a ver com os argumentos. Já era, tá? Você vai perder todos os pontos aí da sua proposta de intervenção, competência 5. Por isso que essa arvorezinha, montando ela, pessoal, a gente consegue fazer com que tudo esteja interligado, tá? Você vai lá, vai ter sua tese, pensa nos seus 2 argumentos e pensa na proposta para cada argumento. Pronto, fez isso, fez esse núcleo aí, fez esse croquis, digamos assim, esse esboço da sua redação, básico do básico. Agora vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, minha tese na introdução. Vamos colocar isso aqui nos meus argumentos, no meu desenvolvimento, e vamos colocar isso aqui na minha proposta de intervenção, no meu parágrafo de conclusão aí. Ok? Então é essa arvorezinha que a gente vai trabalhar durante todo o projeto Redação Receita de Bolo. Bom, agora então vamos começar a avaliar a nossa redação. Nós fizemos já a avaliação de uma redação 1000 do Enem 2015. E agora nós vamos fazer a avaliação de uma redação nota 1000 do Enem 2014, cujo tema foi Publicidade Infantil em Questão no Brasil. É o seguinte, você vai se deparar com isso lá na hora da sua prova. Exatamente, a primeira folhinha lá vai ser essa proposta de intervenção. E aqui ele fala, ó, vamos até colocar uma corzinha aqui bonitinha. Sobre o tema Publicidade Infantil em Questão no Brasil. Primeira coisa, pessoal, cuidado, ele colocou aqui bem específico, no Brasil. Portanto, você vai falar de publicidade infantil em questão nos Estados Unidos?
De forma alguma. Se seu texto for todo baseado nisso, fuga total ao tema, zero, tá? Zero. Então, preste muita atenção no tema ali, porque sua redação tem que falar daquilo ali. Fuga total é zero de cara, já era. Todo o seu sonho ali daquele ano já era, vai ter que começar tudo de novo, porque ninguém aceita a redação, tirar zero na redação, tá? E é a única área que eu consigo tirar zero. Outra coisa, ele falou sobre publicidade infantil, então você vai ter que falar sobre publicidade relacionada às crianças, não vai falar sobre publicidade na população adulta, na população idosa. Então, muito cuidado na avaliação do tema. Às vezes a gente vê assim, e que legal, falando sobre publicidade, colocam uma redação maravilhosa sobre publicidade em geral. Já era, é publicidade infantil. Então, muito cuidado na primeira coisa, na avaliação do tema da sua redação. Bom, então é isso que você vai encontrar na sua primeira folhinha lá. A proposta com um tema que você já vai ter que avaliar e saber que tem que falar exatamente o que está ali. Claro, posso usar publicidade infantil que acontece no Canadá? Sim, pode usar isso, sabe aonde? A gente vai falar na dica de argumentação, no seu próprio argumento, fazendo uma comparação com o Brasil, tá? Claro que você pode citar isso, mas seu texto inteiro não pode ser baseado nisso, ok? Bom, esse então é isso então que você vai encontrar logo de cara na sua proposta de intervenção, mais os textos motivadores. E tiramos aí algumas dúvidas, vamos até falar hoje sobre isso de novo. Vocês sempre perguntam isso. A gente pode usar alguma informação dos textos motivadores? Claro que o ideal do ideal é você já ter um conhecimento bem bacana daquele assunto, tá? E nem precisar usar o texto só para ver realmente por onde que o Enem está caminhando. Nesse caso, ele falou, claro, problematizando, publicidade infantil é um problema e tudo mais. Sempre vai estar assim. Mas para te motivar, te fazer pensar, né, e começar a redigir aquela redação. Mas sim, você pode usar informações. A gente avaliou uma redação nota 1000 que usou informações de dados estatísticos, por exemplo. Eu vou passar aqui no próximo slide, a gente vai ver como a gente poderia, por exemplo, fazer uma citação, colocar um dado estatístico ali na nossa redação, tendo esse dado aí no texto motivador. Eu não posso copiar integralmente. Se eu, por exemplo, pegar aqui, fizer isso aqui, ó, colocar lá na minha introdução, falar, esse negócio aqui tá tão legal, vou colocar na minha introdução para começar, a aprovação, para fazer uma alusão histórica, a aprovação em abril de 2014 de uma resolução, não sei o que lá. Vou copiar isso aqui, né, só um pedacinho, já era. Esse pedacinho não vai ser considerado na sua redação. É um plágio ali, você copiou integralmente aquele pedacinho ali. O que vai acontecer? O corretor, ele vai tirar aquelas... foram 2 linhas? Esquece aquelas 2 linhas. Você concorda comigo que sem essas 2 linhas, seu texto vai perder na coesão? Vai ficar estranho. É como se não tivesse nada ali, tivesse apagado. Então aí você vai só perdendo ponto. Então não faça isso de jeito nenhum. Inclusive, dependendo da quantidade, você leva 0 com certeza também. Bom, então o Enem vai trabalhar com textos tanto totalmente aí verbais quanto textos não verbais. Por exemplo, ele coloca aqui, esse aí é o texto número 1. Geralmente o Enem trabalha com 2 a 3 textos motivadores. É o que a gente faz no nosso projeto também. Na nossa coletânea, que os nossos alunos têm acesso, a gente coloca possíveis temas do Enem com os textos motivadores, 2, 3, igualzinho, para realmente simular que você vai estar ali fazendo a prova do Enem com aquela redação ali. Esse aí é um texto 2. E geralmente, pessoal, eu falo, se você, caramba, não sei nada desse tema, vou ter que escrever. Não posso deixar de fazer minha redação. O ideal é que você use, precisou de alguma informação, caramba, queria tanto um dado estatístico, ia ficar legal aqui no meu argumento, ou até de repente na minha introdução. Lembrando que na proposta, anota outra dica aí, eu vou sempre assim, pessoal, frenético. À medida que eu vou lembrando aqui coisas que vocês precisam saber, eu vou falando, tá? Então vai anotando aí tudo. Outra coisa, você pode usar dado estatístico, informações do texto motivador, informações bem pontuais, tá? Claro, de melhor forma, reescrito. Por exemplo, tem um gráfico que mostra lá
50% da população indígena sofre de tal doença. E aí você usa o quê? De acordo com a FUNAI, se o gráfico, claro, for relacionado à FUNAI, você não pode colocar um dado de uma fonte diferente, né? Dados da FUNAI mostram que metade da população indígena, tá vendo como eu reescrevi? Ao invés de 50%, eu coloquei metade. Você pode fazer isso também, essa questão aí de mudança é bem bacana para não ficar com o texto completamente copiado lá, porque senão já era, tá? Então, o ideal é você usar informações, se for preciso, das figuras, dos gráficos, das tabelas que o Enem te fornecer. Nesse caso aí, desse texto, esse segundo texto, ele te dá aqui, ó, publicidade para crianças no mundo. Sabe o que você poderia fazer? Olha a fonte aqui, tá lá bem pequenininho. A fonte é OMS, Organização Mundial de Saúde. E aí ele te faz todo um panorama aqui, ó, da publicidade no mundo. Então tem no Canadá, nos Estados Unidos, Reino Unido e por aí vai. E aqui é bem legal, ó, porque ele coloca a legendinha. Então, quando você tem essas mãozinhas dadas aqui, significa uma autorregulamentação. Não há leis nacionais, o setor cria normas e faz acordos com o governo. Sabe como você poderia usar? Se de repente você trabalhou nisso, você poderia usar assim, no Brasil poderia ver o que acontece, o que já ocorre no Chile, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ou conforme dados da Organização Mundial de Saúde, os países da Europa, a gente pode pegar uma avaliação geral, pessoal. Isso é muito importante a gente interpretar. De repente aqui, ó, toda a Europa, tá vendo? Toda a Europa, ó, vamos lá. Dinamarca, Suécia, Noruega, Irlanda. Olha aqui, eles têm essa mãozinha aqui em comum. O que essa mãozinha significa? Proibição parcial. Então eu posso falar isso. Em grande parte dos países da Europa há uma proibição parcial. E isso também poderia ser feito no Brasil, não sei o que lá, fazendo uma comparação. Pode fazer isso sem medo, tá, pessoal? Desde que seja muito bem feito, que seja de uma forma inteligente. Ok? Bom, então era isso que eu queria falar com vocês com relação a usar alguma informação do texto motivador. E aí, vamos lá para o próximo slide aqui, que é um texto 3, que bem pequenininho, e o ideal é você não usar a informação dele, claro, só se for de uma forma reescrita mesmo. O ideal é você avaliar aquele gráfico como eu fiz ali, tá? Como eu mostrei pra vocês. E isso tudo é treinamento, a gente faz isso no nosso projeto. E aí o Enem coloca essas instruções, que são muito importantes. Olha aqui, o rascunho deve ser feito no espaço apropriado. Claro que seu rascunho nem vai ser avaliado. Então, se você usar sua folha de rascunho, por exemplo, para resolver questões lá de humanas, que nesse caso, nesse ano vai ser assim, não tem problema, você pode fazer em qualquer lugar, pode fazer um pedacinho aqui, um pedacinho aí, mas o ideal é que você faça no rascunho, porque vai ter um tamanho igualzinho para você depois passar limpo, tá? Mas ele não vai ser considerado, inclusive, se você não conseguir passar limpo e pensar assim, mas o meu rascunho estava todo feitinho, nem errei tanto. E aí? Não foi para folha final de redação, então já era. Então, muito cuidado na hora de passar limpo, faça isso, pessoal. A redação é a única que pode te dar 0 e te dar 1000, tá? Claro que nós vimos que matemática aí um aluno tirou 1008. Imagina tirar 1008 em matemática. Só que é o único que você pode zerar. Matemática, ainda que você erre todas as questões, sua nota vai ser a mais baixa de todas. Sim. Por exemplo, 200 pontos. Mas você não consegue zerar tudo isso pela TRI, estatisticamente falando. Agora, redação não, você pode zerar, então priorize a sua redação. Muitos alunos perguntam, em que momento que eu faço a redação? No início, no meio ou no final? Bom, nunca deixe pro final. De cara, nunca deixe pro final. Eu sugiro que você comece a pensar no início da sua redação. Se você já olhar aquele, de repente já fez uma redação daquele tema, olha que bacana, imagina. Aí vai ser muito fácil, vai fluir, você já vai saber os argumentos, a tese a defender, tudo certinho, a proposta de intervenção, você vai mandar muito bem logo, rapidinho. Mas, de repente você nunca fez aquela redação e você tem maior dificuldade, você monta aquela arvorezinha, não dá uma força, mas fala, bom, agora preciso desenvolver essa arvorezinha, né? Vamos lá. Ai, caramba, não tô conseguindo. Não fica perdendo tempo ali.
tá? Na prova do Enem, coisa que mais vale ali é o tempo. Você tem pouco tempo para muita coisa. Então, calma, pensou ali, vê, tem uns 10 minutinhos que você está pensando, tudo isso você mesmo vai sentir, você não pode levar relógio, mas com o seu próprio treinamento você vai sentir isso. Ih, tô perdendo muito tempo aqui. Eu não me lembro exatamente como que é passado o horário, se é no início são de 15 em 15 minutos ou se já é de 1 em 1 hora, tá? Que fica lá o fiscal na hora da prova passando a hora pra você. Mas você com o seu treinamento ao longo do ano, você já sente isso. Então vai para as questões. E caramba, de repente a própria questão, e isso eu acho que vai ser importante por conta de linguagens e humanas ser no mesmo dia, a própria questão, de repente encontra uma questão ali falando daquilo, de alguma forma, ou de repente aquela palavra ele te faz trazer à memória alguma coisa, você volta lá no seu rascunho e escreve tal coisa, e assim vai. Chegou mais ou menos no meio da prova, aí já era. Separa tudo ali e vai focar na sua redação, ainda que você perca mais de 1 hora, pessoal, porque senão você pode zerar. Imagina, se você não passar limpo, se você não escrever sua redação, fizer com menos de 7 linhas aqui, ó, já era. 0 e 0. Então, assim, prioridade é a redação. Se você já começar de cara e se livrar, vai ser ótimo. Isso vai exigir treinamento ao longo do ano, porque você vai falar, caramba, redação, já dei um show na redação aqui, vou agora para as minhas questões, tá? Mas isso vai de cada um. Tem aluno que não tem jeito, fala, não, preciso fazer ela no início, pronto, acabou. Tem outros alunos que vão fazendo ao longo da prova mesmo, tá? Bom, vamos lá. Isso aqui só fala mais um pouquinho das instruções, mas a gente já sabe. Vamos começar então a avaliar essa redação aí, tá, pessoal? Primeira coisa, vamos lá, agora vai formação frenética, como sempre. Vamos pegar por partes. Eu vou avaliar introdução, depois o argumento 1, depois o argumento 2 e depois o último parágrafo, que é de proposta de intervenção, tá? A gente vai fazer separadinho pra gente avaliar o que a gente tem que ter em cada parte, como que ela usou. A gente vai tirar, assim, eu vou esclarecer algumas coisas que os alunos têm enviado pra gente, ok? Vamos lá. Primeiro de tudo, ela colocou um título na introdução. Sempre falamos isso, o título não é obrigatório, portanto, seu título não será corrigido. Então, uma coisa que eu falo, você já tem um espaço pequeno, você já tem muita coisa para desenvolver no seu texto, correto? Você só vai fazer um título se for um título muito interessante, mas mesmo assim, sim, de verdade, eu acho que você não deveria perder essa linha aí, porque seu título tem que estar na linha da redação. Aqui vai estar sua folha de redação com as 30 linhas, tá? Não fala assim, vou colocar meu título aqui fora para não perder linha. Aí mesmo que ele não vai servir de nada. Preciso pular a linha. Aqui eu só pulei, pessoal. Deixei um espaço aqui para organizar, tá? Mas não faça isso, não perca essa linha. Vou perder ponto se fizer isso? Não, tem nada a ver com perder ponto. Tem a ver com perder linha e você pode precisar dessa linha aí para colocar, fechar bonito lá na sua proposta de intervenção, melhorar o seu argumento, enfim. Então, a dica do nosso projeto Redação Receita de Bolo só faça título se esse título tiver um circuito, ou seja, você depois, circuito, certinho. Se você for usar esse título como um circuito, como um fechamento, fazendo depois ali uma retomada desse título, e ela faz isso, a gente vai ver, ela faz isso lá no final, na última frase, parece, da conclusão, lá, vai estar alguma coisa relacionada a isso aqui. Então fica bem legal. Isso é ser original, tá? E o Enem exige isso de você. A competência 2 lá, ele pede muito isso. Você ser original, você sair do clichê, isso é muito importante pro Enem. Então fazendo um circuitozinho do título, assim, ó. O título tá aqui em cima, certo? Com a retomada, fechando ali com a frase de efeito relacionada ao seu título, fica bem bacana. Então, de verdade, só faça o título se for assim. Claro, às vezes a pessoa, se eu não fizer o título eu vou morrer, vou ter um troço, não vou conseguir me concentrar, tá? Mas deixa o título, se você
sempre fez o título e sempre vai fazer na sua vida, você não tem jeito, você quer fazer, faça, tá? Mas saiba que você vai perder uma linha e saiba que não vai ser contado, a menos que, fechando o circuito, não vai ser avaliado o seu título, vai ser avaliado o todo. A questão da originalidade, tá? Em maneira nenhuma vou ter avaliação direta do título, já que ele não é obrigatório. Se não é obrigatório, tem alunos que vão fazer, tem alunos que não vão fazer, então não é justo você ter correção desse título, ok? Bom, falado do título, vamos começar. E olha como que essa aluna, não lembro se foi aluna ou aluno, começou o seu texto com uma frase. Que legal, com uma citação direta. Olha aqui, entre aspas, sempre. Citação direta entre aspas. O ornamento da vida está na forma como um país trata suas crianças. A frase do sociólogo Gilberto Freire, eu acho excelente. Frases do Gilberto Freire quando está relacionado à educação, quando está relacionado à questão infantil, tá? Então pega essa dica aí. Deixa nítida a relação de cuidado que uma nação deve ter com as questões referentes à infância. Então olha que bacana, a gente sempre fala para quê? Introdução, contextualizar, mais problematizar, mais ir para sua tese. A tese tem que estar na introdução de forma explícita. E olha que bacana que a gente sempre fala também no nosso projeto, a gente fala os tipos de contextualização que você pode dar. Eu posso fazer um resgate histórico daquilo ali. Por exemplo, tá? Em meados do século XX foi descoberto tal, que as crianças são influenciadas e não sei o que lá. Isso é um resgate histórico. Eu posso fazer com uma definição. Publicidade infantil é aquela que está totalmente relacionada às crianças de idade entre tal e tal. Posso usar uma definição para iniciar. Geralmente as pessoas fazem um resgate histórico porque acham mais fácil. Nesse caso, olha que bacana, ela usou uma citação. Nesse caso, sim, esse uso aí de outra área do conhecimento, que foi usando o sociólogo, conta para competência 2. Muitos alunos falam assim, eu tenho muita dificuldade de citar sociólogo, filósofo, educador, que seja. Isso o Enem ama. O Enem ama, ele espera isso de você. Mas muito aluno fala, tem muita dificuldade. Então, será que se eu só fizer um resgate histórico, falar da evolução técnico-científica informacional, falar, sei lá, em meados do século XX, no Brasil aconteceu isso. Isso não conta para competência 2. Só se não tiver relacionado àquele tema, for uma outra área do conhecimento. Por exemplo, se eu começasse a falar de iluminismo aí, tá? Não tem relação direta, é uma outra área do conhecimento, estou usando a história aí para minha redação. Ok? Então, excelente, ela fez aqui, começou, eu escolhi essa redação aqui, das que estavam disponíveis, nota 1000, justamente para isso, para dizer que você pode sim citar no início uma frase, tá? E ela citou, sempre colocando aqui citação direta, entre aspas, indireta não, porque você vai estar reescrevendo aquela citação. E aí ela começa com essa frase, e claro, dá uma explicada aqui, a frase dele deixa nítida a relação de cuidado que a nação deve ter com as questões referentes à infância. E aí ela começa agora lindamente com a sua tese explícita. E eu sempre falo para vocês também, façam sua tese no último parágrafo. Se eu fizer no começo vai estar errado. Não, mas é só para seguir uma ordem. Toda a redação, seu corretor pegar e observar aquilo, pessoal, pense como se ele não soubesse do que se trata. Como se ele não soubesse que você vai falar sobre publicidade infantil em questão no Brasil. Então, você contextualizando, começando ali, definindo, com uma alusão histórica, ou usando essa forma muito bacana aí, original que ela fez. Isso vai te falar, está começando o texto. Está começando e esse texto vai falar sobre tal coisa. Então, o ideal é que você faça isso aqui. Você mudou a ordem, isso vai tirar ponto. Talvez, dependendo de como ficou, talvez na questão coesiva aí da sua redação, enfim, fica um pouquinho atrapalhado. Então, o ideal é você seguir isso aqui. Ok? Aí ela começa na tese explícita. Ó. Dessa forma, é válido analisar a maneira
como o excesso de publicidade infantil pode contribuir negativamente para o desenvolvimento dos pequenos e do Brasil. Então, vocês concordam comigo? Essa foi a tese explícita, tá? Vocês concordam agora que ela vai ter que falar sobre excesso de publicidade, certo? Ela não pode chegar agora nos argumentos e falar assim, pouquíssima publicidade infantil no Brasil. Não, nada. Nossa, a gente precisa até de publicidade infantil no Brasil? De forma alguma. Ela já falou aqui, ó, que vai analisar o excesso de publicidade, como que esse excesso contribui negativamente. Então, significa que lá no meu argumento ela pode falar assim, realmente há um excesso, mas esse excesso contribui muito para o crescimento da criança. Nossa, é uma influência positivíssima. Não. Senão ela vai estar sendo incoerente com o que ela falou na sua tese. Eu preciso agora ter argumentos para defender isso aqui que ela está falando. Tá? Afinal, essa foi a tese dela. É a opinião, é o ponto de vista que ela teve. Ok? Tudo isso é o que tínhamos para falar da introdução, que é uma introdução perfeita aí desse aluno ou aluna, enfim, que fez essa redação nota 1000. Vamos passar então para o primeiro parágrafo de argumentação. Vamos lá. Vamos lá, argumento 1. Olha que bacana. O que ela falou lá na tese? Que é importante analisar como que esse excesso de publicidade contribui negativamente. Então, ela pode analisar começando assim mesmo. Em primeiro lugar, e depois, no segundo parágrafo, em segundo lugar, outro sim, sempre usando recursos coesivos, nada de frases fragmentadas. Vamos lá. Argumento 1. Vou passando aqui, ó, para vocês irem acompanhando bonitinho comigo. É importante pontuar de início, olha, entre vírgulas, que a abusiva publicidade na infância muda o foco das crianças do que realmente é necessário para sua faixa etária. Tópico frasal, lindamente. Agora eu vou aprofundar isso. Então ela falou, é importante pontuar que a abusiva publicidade muda o foco das crianças do que é necessário para sua faixa etária. Tal situação, olha aqui, ó, remetendo ao que ela falou anteriormente, gente, muito legal isso. Isso é muito importante para o Enem. Tal situação torna essas crianças pequenos consumidores compulsivos de bens materiais, muitas vezes desapropriados para determinada idade, e acabam por desvalorizar a cultura imaterial, passar através das gerações, como as brincadeiras de rua e as cantigas. Já vou fazer uma observação aqui, pessoal. Só um momentinho para tomar uma água. Ela fez um período bem longo. Não errou em nada aqui, concordância, tudo perfeitinho, mas muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. Porque conforme a gente vai fazendo esse período mais longo, maior é a chance da gente colocar... cometer um erro aí de concordância verbal, que é gravíssimo. Concordância verbal, cara encontrou, já vai tirar 40 pontos aí da sua competência 1. Então, o ideal é você reduzir os seus períodos, tá? Aqui ela fez um período longo, mas fez lindamente. Mas o ideal é que fosse menor para evitar. Não que é proibido fazer um período longo, não. O problema é que a chance de você errar é muito maior. Então, cuidado com eles. Então, ela vai e fala, tal situação, que é justamente que situação, pessoal? Isso aqui, ó, que a publicidade abusiva muda o foco das crianças. E ela falou justamente, muda o foco por quê? Ao invés de ele ficar com foco aí na cultura imaterial, nas brincadeiras de rua, nas cantigas, ele perde o foco, ele começa a ficar, ó, um consumidor, um pequeno consumidor compulsivo. Então, olha que lindo, né? Dá um print aí nessa tela, pessoal, para vocês irem depois avaliando essa redação, depois dessa aula, por exemplo, para vocês verem como que ela escreveu muito bem isso. E aí ela colocou, prova disso são os dados da Unesco afirmarem que cerca de 85% das crianças preferirem se divertir com os objetos divulgados nas propagandas, tornando notório que a relação entre ser humano e consumo está nascendo desde a infância. Ela colocou nascendo entre aspas, por quê? Porque ela colocou
colocou não nascendo de uma forma, o bebê nasceu antes do esperado, enfim, não é uma coisa assim. Ela está relacionando, fazendo uma metáfora aí. Então, ela usou esse nascendo, entre aspas, muito bem utilizado. Outra dúvida que vocês têm é quanto a colocar números na redação. Pode colocar tranquilamente, olha aqui, ela colocou 85%, não vá perder tempo e nem espaço da redação colocando 85% por extenso. Não precisa, você pode sim e deve usar números assim dessa forma. Então, olha que bacana. Ela falou aí da contribuição negativa, que é a tese dela, tá? Relacionada à excessiva publicidade, isso foi a tese dela. Ela falou, esse primeiro parágrafo de argumentação. Agora a gente vai avaliar o segundo parágrafo e vocês vão ver que segundo parágrafo não é a continuação do primeiro parágrafo de argumentação. Em que sentido? Ah, não, vou continuar falando sobre isso aqui. Não, tem que trazer algo novo, tá? É uma continuação no sentido do texto, tem tudo continuar, tudo interligado, tudo bonitinho, mas no sentido de ser do mesmo argumento, não, vou continuar esse argumento aqui é top, vou continuar com ele no argumento 2, que aí já garanto tudo. Não, nem adianta. E aqui ela usou, olha que bacana, dados da Unesco, que se não me engano, pessoal, isso aqui era conhecimento de mundo dela. Porque eu acho que essa informação não estava no texto motivador. Poderia estar, tá? Poderia estar. E ela poderia citar aqui sem problema algum, desde que fosse reescrito, como eu falei lá no início para vocês. Ok? Acho que é conhecimento de mundo, inclusive, é uma pessoa muito inteligente para né, saber essas informações, esses dados estatísticos aí. E outra coisa, já aproveito para falar, não invente dado estatístico, porque seu corretor, ele tem acesso, ele está ali corrigindo sua redação, mas se surgir qualquer dúvida, ele vai consultar o que tiver que ser consultado para saber se aquele dado é real ou não, tá? Então, não invente. Não sabe nada? Olhou no texto motivador, não tem nada ali que você está conseguindo reescrever, enfim, melhor não usar, tá? Melhor não usar do que inventar aí informação. Isso aí fica muito, muito feio para vocês. Bom, então, feito aí a análise do argumento 1, muito legal, ela usou aí todos os recursos coesivos, ficou bem bacana. Vamos avaliar agora o argumento 2. Vamos lá. Ela começou o outro falando, é importante pontuar de início, alguma coisa assim. Ela poderia ter colocado em primeiro lugar, certo? A gente começa assim, não começa já a frase com a publicidade, fica empobrecido ali. O ideal é você fazer um recurso, usar os recursos coesivos, começar ali de uma forma bem bacana para chamar o máximo de atenção que você puder. E aí ela começa o seu parágrafo de argumento 2 assim. É fundamental pontuar ainda. Por quê? Por que ela usou ainda, né? Porque ela lá no início, ela também, no primeiro parágrafo, ela já tinha pontuado alguma coisa. Então ela está continuando a pontuar aqui. E realmente é isso que ela tem que fazer, porque na tese dela, ela falou que é preciso analisar como a publicidade excessiva contribui negativamente lá para a população infantil. Vamos lá, é fundamental pontuar ainda que o crescimento do Brasil está atrelado ao tipo, isso aqui talvez eu que tenha errado mesmo na hora da digitação, tá, de passar para cá, está atrelado ao tipo de infância que está sendo construída na atualidade, ok? Então, meu tópico frasal aqui deve ser tipo de infância. E já vou te falar, se não foi um erro meu na hora da reescritura aqui, se ela comete um erro desse, não vai ser tirado ponto, porque não houve reincidência. O texto dela tá maravilhoso. Cometeu um errinho, o corretor vai entender. Poxa, foi um errinho, acontece. E aí, na hora de você corrigir, vou até mostrar aqui como que você deveria fazer. Suponha que é a sua redação mesmo, tá? E você, na hora de revisar, você fala assim, caramba, errei aqui, ó. Não é o tipo Q, é o tipo D. Ah, vou riscar tudo. Não, não é assim que faz. Você tem que, é como se fosse mostrar pro corretor. A gente tem que fazer, gente, a gente tem que ser top assim na frente do corretor.
corretor não vai saber que a gente nunca, né? Só tem ali o nosso acesso ao nosso nome. Mas o ideal é que você mostre tudo pra ele. Mostra assim, olha como eu sei redigir uma redação. Olha como minha redação tá bacana em todos os detalhes. Então, errou. O que você vai fazer? Um único traço. Deixa eu colocar aqui de uma outra cor. O ideal é use só um tracinho e aí escreve do lado e continua a sua redação. Mas se sua redação... Ah, caramba, isso eu posso fazer no rascunho, mas e se a minha redação já estiver toda na folha final? Não tem mais espaço. Se não, imagina, não tem mais espaço entre a infância, né? A próxima palavra. O que eu faço? Aí tudo bem, não tem jeito, vai colocar em cima, tá? Mas façam isso, ele vai entender que você revisou a sua redação, encontrou um erro e o corrigiu. Então ele já vai falar, que legal, esse aluno aí tá merecendo ganhar uma nota muito boa no Enem. Será que ele vai tirar 1000? Vamos lá. Então, esse errinho aí foi injusto, não sei se aconteceu de verdade ou se foi erro meu, mas foi bom pra gente explicar como que a gente faz pra corrigir um erro na hora da redação. Vamos lá, fez o tópico frasal, agora a gente vai fazer o quê? Aprofundar esse tópico frasal, tá? Essa relação, olha aqui, quem tá nos acompanhando no YouTube sabe que a gente colocou uma videoaula só dando dica quando que eu coloco essa e quando eu coloco esta. Então aqui eu tô remetendo ao que foi falado, eu uso essa. Quando eu uso esta, quando eu vou ainda informar alguma coisa, tá? Quando eu tô só pontuando ali, ó. Esta relação, 2 pontos, tal, ok? Remeteu ao que foi falado, ou seja, a maioria dos casos no Enem, você vai sempre remeter ao que foi falado, é um recurso coesivo. Então, você sempre vai usar nesse sentido, nesse contexto, desse modo, dessa maneira, e não desta maneira, deste modo, tá? Então, anotou essa dica aí, vamos lá. Essa relação existe porque um país precisa de futuros adultos conscientes, tanto no que se refere ao consumo, como às questões políticas e sociais, pois a atenção excessiva dada à publicidade infantil vai gerar adultos alienados e somente preocupados em comprar. Assim, a ideia do líder Gandhi, olha aí que incrível! Ela já tinha usado Gilberto Freire lá em cima, ela não precisava, digamos assim, usar uma nova área do conhecimento para garantir toda a pontuação na competência 2. Mas ela falou, não, aquilo ali foi só uma introdução, vou usar um outro aqui no argumento para ficar mais top ainda, e realmente ficou. Olha que legal, aqui ela já fez o quê? Não foi uma citação direta, foi indireta, ela reescreveu a ideia do Gandhi, não escreveu a frase que o Gandhi falou, por isso foi indireto. Assim, a ideia do líder Gandhi de que o futuro dependerá daquilo que fazemos no presente parece fazer alusão ao fato de que não é prudente deixar que a publicidade infantil se torne abusiva, pois as crianças devem lidar da melhor forma com o consumismo. Novamente aqui, tá? Outro período longo, então muito cuidado, ela fez lindamente aqui. Mais cuidado com isso. E aí ela colocou a ideia do Gandhi, isso foi muito legal. A gente vai falar ainda hoje, no finalzinho, sobre as dicas, dicas de argumentação, e vamos mostrar vamos dar algumas dicas de como não deixar seu texto expositivo, tá? E aqui tá completamente argumentativo, muito legal o argumento 2 dela. Bom, feita a análise do argumento 2, vamos passar agora para a tal da proposta de intervenção. Vamos lá. Parágrafo de conclusão, que tem que ter a proposta de intervenção. Como que é avaliada no Enem, pessoal, essa proposta de intervenção, que muitos alunos ficam muito estressados com a proposta? Avaliar só 2 formas. Se há a proposta de intervenção, ou seja, se você colocou uma proposta, se você concluiu só seu texto normalmente, como você faria em um outro vestibular, por exemplo,
E outra coisa, não tem proposta, já era, já perdeu sua competência 5 inteira, zerou ela. Então sua redação já passa a valer 800 a partir de então, tá? Colocou proposta, opa, vamos lá, já tem 200 pontos. Vamos ver se vai perder ponto aí. Sabe quando você perde ponto? Quando você não detalha essa proposta. Aí você fala, ai, como que eu vou detalhar tanto assim? É uma prova do Enem, eu tenho poucas linhas. E aí, já vou falando outra dica. Deixa mais linhas para esse parágrafo. Claro que, pessoal, claro que a gente até observou isso aqui, corrigindo a redação desse aluno, a gente já viu que esse parágrafo está maiorzão. Claro que a gente tem que ter mais ou menos um número assim, semelhante. Não dá para eu ter 2 linhas de introdução, 8 linhas na meu argumento 1, 3 no outro e 10 linhas no outro. Enfim, não sei nem se isso aqui dá 30. O ideal é você ter mais ou menos, tá? Para ficar até bonitinho no seu texto. A gente tem que agradar o corretor de todas as formas. Então, letra bonita, tudo no espaçamento bonitinho, tudo certo. Então, o ideal ali na introdução é que você usa menos linhas, geralmente, tá? São geralmente 5 a 7 linhas na introdução. E isso também vai valer para os seus argumentos. Você pode colocar 6 a 7 em cada argumento. É legal que os argumentos fiquem mais ou menos do mesmo tamanho. E mais linhas para sua proposta. Por exemplo, 9 linhas aí para sua proposta, tá? Se você fizesse aqui o máximo, ó, 3 vezes 7, 21, mais 9 dá suas 30 linhas. Então, a proposta de intervenção, ela tem que ter mais linhas. Geralmente, ela vai exigir de você mais linhas para reescrever tudo ali que você precisa, ok? Então, primeira coisa, ela já começa colocando, é preciso que seja feito isso, é dever do Estado, tal, tal, tal. Não, você começa sempre retomando a sua tese. A gente sempre fala isso no nosso projeto. Retoma a tese, para dizer assim para o corretor, olha, eu estou finalizando o meu texto já acabou, já coloquei a tese, já defendi essa tese, agora eu acabei meu texto, estou acabando, na verdade, e vou começar a proposta de intervenção. Ok, corretor? E esse corretor vai falar, ok, perfeito. Vamos lá. Dessa forma, é possível perceber que a publicidade infantil excessiva influencia de maneira negativa tanto a infância em si, como também o Brasil. Ela retomou lindamente a tese dela, lindamente. A tese dela foi o quê? É importante analisar, só mais ou menos, tá? Pra gente não precisar voltar. É importante analisar como a publicidade excessiva contribui negativamente. E aí, como que ela retoma isso? Que foi possível perceber por meio de quê? Por meio da argumentação dela. Ela argumentou isso, ela mostrou, ela provou lá, né? Ela tentou convencer o leitor. Isso é o objetivo de um texto dissertativo argumentativo. Seus argumentos devem convencer o leitor, provar, mostrar mesmo. Olha, eu tô falando isso, a minha tese é essa por causa disso, disso, tá? Então ela termina assim. Depois disso, dessa forma, é possível perceber, ficou nítido, tornou-se nítido, é possível perceber que a publicidade infantil excessiva influencia de maneira negativa tanto a infância como o Brasil. Então ela só retomou de uma forma linda. Eu sempre falo isso, é retomado como se fosse uma reescritura da sua tese. Você não vai copiar tudo igual e colocar lá. É uma retomada, não é uma copiada da sua tese, tá? Então comece sempre assim seu texto. Não sei como começa. Esse pedacinho aqui, ó, você pode usar em todos os seus textos. Dessa forma é possível, torna-se evidente, portanto, tá? Sempre com cuidado nas vírgulas. Vamos lá. Frenético, né, pessoal? Eu sei. É preciso que o governo atue iminentemente nesse problema através da aplicação de multas. Então, vamos lá. Quem é o responsável? Governo. A gente sempre tem que colocar quem vai ser o responsável por aquela proposta. Não vai ser uma proposta que caiu do céu, vai ser uma proposta feita por alguém. Alguém tem que executar a proposta que você está propondo ali na sua redação. É preciso que o governo atue iminentemente nesse problema através da aplicação de multas nas empresas de publicidade que ultrapassarem os limites das faixas etárias estabelecidos anteriormente pelo Ministério da Infância e da Juventude. Muito legal ela ter citado isso aqui, tá? Ministério da Infância e Juventude, é bem bacana a gente considerar isso, os ministérios,
tá? Fazer parcerias, a gente já falou isso, vai continuar falando no nosso projeto. Então ela mostrou quem vai fazer, que foi o governo, o que vai ser feito, aplicação de multas, como que vai ser isso, né? Aplicação de multas naquelas empresas que ultrapassarem os limites. Então tá bem detalhadinho aquela proposta ali. Isso foi relacionado a um argumento, porque ela falou de duas coisas lá na redação dela, dois argumentos diferentes. Então ela continua, além disso, é preciso que essas crianças sejam estimuladas pelos pais e pelas escolas. Olha aqui agora quem foi o responsável, pais e escolas. Sejam estimulados pelos pais e pelas escolas a terem um maior hábito de ler, através de, olha isso aqui que legal, através de concessões fiscais às famílias mais carentes. Porque ela só falou assim, olha só como é que não estaria totalmente detalhado se eu falasse, os pais e as escolas precisam estimular as crianças ao hábito de ler. E aí você vai falar, tá, como que pode ser isso? Eu posso promover várias coisas, por meio de teatros, pode fazer isso, gente. Isso aí são ideias, são propostas a fazer. Claro que você não pode fazer uma proposta utópica, e anota essa dica também, nada de utopia. Você não pode, por exemplo, é preciso que todas as escolas tenham computadores de última geração para que as crianças... Não, isso é utopia, estamos falando de Brasil, tá? Vamos fazer uma coisa assim passível de ser executada de fato. Então, se por exemplo, por meio de quê? Inclusive é isso aqui, ao invés de usar através, sempre você pode colocar por meio de, tá? Por meio de teatros de rua, enfim, por meio da... não sei, você pode criar várias coisas aí diferentes, por meio de criação de bibliotecas em cada cidade, bibliotecas voltadas ao público infantil. Essas coisas são muito interessantes aí para você colocar, saem daquele senso comum, daquele clichê, né? Vamos lá. Então, olha o que ela fez. Concessão fiscal às famílias mais carentes em livrarias e papelarias. Porque, olha só, de fato, se a gente pensar, a gente tem um custo todo envolvido aí quando a gente quer comprar um livro. Então, ela falou, eles podem fazer o quê? Essa concessão fiscal para que eles tenham lá um desconto, enfim, e consigam realmente ter mais livros em casa e para que esses pais estimulem a criança a ler. Porque se o pai tem que estimular a criança a ler, tem que ter o que ali? Tem que ter um livro, certo? Distando um pouco do padrão consumista atual, a fim de que o Brasil garanta um futuro com adultos mais conscientes. Afinal, como afirmou Platão, o importante não é viver, mas viver bem. E olha que interessante. Olha que interessante, pessoal. Afinal, como afirmou Platão, o importante não é viver, mas viver bem. E o que eu falei lá no início? Ela fez um título, até lembro desse título, que foi Por um Bem Viver. E aí, só relembrando o que esse título, o que eu falei sobre o título? O título não é obrigatório, não vai ser corrigido, mas faça o título se você conseguir montar um circuito com com seu parágrafo de conclusão. E ela fez isso, olha que legal. Aqui ela colocou, afinal, como afirmou Platão, então preste atenção. Ela citou Gilberto Freire, Gandhi e Platão na redação dela. É impossível uma pessoa dessa não ter treinado ao longo do ano, pessoal. Isso aí não tem como, sabe? Isso aí é treino, é prática mesmo, saber onde encaixa cada coisa. Já vou te falar logo, não existe uma frase, uma citação que você pode usar para todos os temas. Não tem como, tá? O ideal é o que a gente trabalha no nosso projeto. O que eu posso citar num tema aí que tem a ver com a educação? O que eu posso citar quando eu tiver, por exemplo, um tema relacionado mais à política? O que eu posso citar quando tiver um tema assim? Isso aí já tem que ficar na nossa mente pra gente poder usar na hora da redação, ok? E olha que legal, ela fez esse circuitão aqui com o título e aqui. Então ela ganhou mais pontos ainda pela originalidade. O importante não é viver, mas viver bem.
E outra coisa, ela fez uma citação direta aqui, diferente lá do Gandhi, quando ela citou no argumento, que fez, ela só mostrou a ideia do Gandhi. Aqui não. Aqui ela já colocou a frase exatamente como foi dita por Platão. O importante não é viver, mas viver bem. E aí no título, por um bem viver. Olha que bacana, pessoal. Então, esse aqui, além de ter sido uma frase de efeito, que a gente sempre fala, fecha um circuito, a gente ensina isso no projeto, fecha o circuito ou então fecha com uma frase de efeito. E ela fez os dois ao mesmo tempo. Fechou um circuito com o título e ainda com uma frase de efeito. Ficou muito 10 mesmo. Bom, pessoal, agora que a gente finalizou a avaliação dessa redação nota 1000 com várias dicas, eu espero que você tenha anotado todas elas, que são dicas muito importantes. Só lembrar aqui que essa conclusão tem que ser detalhada, aliás, conclusão não, proposta de intervenção, você tem que colocar quem vai ser responsável por aquilo, como isso vai ser feito, tá? E o que vai ser feito, né? Quem, o que e como. Responder essas três, você já vai estar detalhando a sua proposta, você já vai receber 200 pontos na competência 5. Vamos então agora para algumas dicas aí, além de tudo isso que a gente está falando aí há 1 hora, a gente tá, vamos falar agora um pouquinho sobre dicas específicas de argumento. Vou colocar aqui para a gente começar. A argumentação, pessoal, como eu falei com vocês, ela é metade do nosso texto, tá? Nós temos 2 parágrafos, ou quem faz 3 parágrafos de argumentação. Então, é muito importante agora a gente começar com essas dicas aí. Vamos lá. Dicas sobre argumentação. Primeira coisa, seus argumentos devem defender a sua tese. Então, por isso que a gente tem aquela arvorezinha lá que a gente montou para vocês, tá? O nosso tema, a gente extrai a nossa tese, da nossa tese a gente pensa, como que eu vou defender isso? Falar disso e falar disso. Então, não tem jeito, os argumentos são feitos para defender a sua tese. É um texto dissertativo argumentativo, então ele é muito importante. Baseado nisso, eu tenho isso aqui, ó, que acontece, provavelmente você já recebeu isso na sua correção de alguma redação, já observou isso. Cuidado com a exposição. O que significa você ter um parágrafo de argumentação expositivo ou até mesmo uma introdução expositiva sem estar ali com sua tese explícita, por exemplo? Significa que você só está dando informação. Então, por exemplo, nesse texto de publicidade infantil, eu poderia ter no meu parágrafo lá de argumento só isso. Gandhi falou que isso. Dados da Unesco também mostram isso aqui. O Brasil apresenta uma crescente audiência na publicidade infantil, enfim, sei lá. Só informações, só fatos que existem. Só fatos. Isso aí eu estou argumentando? Não, eu estou só expondo. Mas vocês têm que ter cuidado porque geralmente a gente expõe alguma coisa e usa essa exposição que a gente fez, por exemplo, um dado estatístico ali, para depois, em cima dele, argumentar. É assim que a gente faz. Então, você só precisa contrabalancear isso. E, na verdade, sua argumentação tem que estar maior do que a sua exposição, tá? Você vai usar exposição para realmente mostrar autoridade, mostrar assim, olha só, eu estou falando isso, por quê? Assim como, conforme os dados da Unesco, 80%, um exemplo, 80% das crianças assistem a publicidade infantil e sentem-se não sei o que lá, e nananã, e continuam. Isso ocorre. Então, a dica é, para você evitar que o seu parágrafo seja muito expositivo, e se for muito expositivo, você vai perder muitos pontos, tá, pessoal? Você começa a retomar o que você falou, usando muito assim, ó, isso ocorre, isso se deve, enfim, tá? Nesse sentido. Por quê?
É como se eu estivesse fazendo o seguinte: mostrei, expus alguma coisa e agora eu vou argumentar em cima daquela coisa. É assim que tem que ser. Se você só ficar dando informação, 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 você vai ter um texto totalmente expositivo, sua argumentação totalmente expositiva, e aí você vai perder muito nas suas competências, porque você não vai argumentar, você não vai defender a sua tese, ok? Ficou lindo lá, cheio de dados incríveis, cheio de citações, mas não adianta, porque você não foi em cima daquilo ali. Então, comece a usar mais isso aqui. Isso ocorre nesse sentido, tal situação, tudo isso faz com que você seja forçado a argumentar, seja forçado agora a mostrar ali o seu ponto de vista, tá? Argumentar em defesa daquela sua tese. Então, essa é uma dica aí para evitar a exposição no seu texto, na sua argumentação. Outra dica: use diferentes estratégias argumentativas nos seus parágrafos de argumentação. Então, você pode usar exemplos, ou seja, como a gente mostrou lá, como ocorre nos países da Europa, tal. É um exemplo, você está exemplificando. Dados estatísticos, você vai colocar dados da Organização Mundial de Saúde, demonstram que 80% da população e tal, tá? Dados estatísticos. Fatos comprováveis. Então, você pode usar coisas que aconteceram, claro, algo que tenha relevância. Você não pode falar, por exemplo, de um fato que aconteceu na sua cidade. Ah, mas eu moro numa grande cidade, moro na cidade de São Paulo, moro na cidade... Enfim, não importa, tá? Tem que ser um fato de grande... Se tiver relevância, mesmo que seja uma cidade pequena, que você mora numa cidade pequenininha, não tem problema nenhum. Foi relevância no Brasil inteiro, tá todo mundo sabendo, maravilha, tá? Mas agora não venha, não, ocorreu e tal coisa, como ocorreu na cidade... Não tem como. Uma coisa também comprovável. Argumentos de autoridade. O que são esses argumentos de autoridade? São aquelas frases de filósofos, de cientistas ou de pessoas realmente que têm a ver com aquilo ali. Então, educação, eu sempre falo, Gilberto Freire, por exemplo, tá? Falou alguma coisa de ciência, posso usar uma frase de Isaac Newton, do Einstein? Sim, argumento de autoridade. O cientista, tal. Sim, faça isso. E de preferência, use uma estratégia argumentativa diferente em cada parágrafo, tá? E você pode usar mais de uma dentro do mesmo parágrafo também, como a gente avaliou aqui. Ela citou Gandhi e depois ela citou um dado da Unesco, ok? Ela fez duas coisas aí, usou um argumento de autoridade e um dado estatístico no mesmo parágrafo, sem perder, sem ser expositivo, então foi excelente. Alusões históricas, sim, você pode fazer uma alusão histórica aí. Claro que o mais comum é se fazer alusão histórica na sua introdução, mas você pode retomar alguma coisa histórica aí na sua argumentação. Como acontece desde o século tal, como acontece desde, como eu falei lá, o iluminismo, na fase, não sei o que lá, pré-modernismo. Você pode sim fazer uma alusão histórica. Comparações também, como ocorre em tal lugar, enfim, fazer comparação com o que acontece em tal lugar, com o Brasil. Por quê? Porque, pessoal, o Enem, ele sempre vai te pedir um tema relacionado ao nosso país. É um exame nacional de ensino médio. Então, vocês concordam que é muito mais bacana ele trazer alguma coisa relacionada ao país do que, por exemplo, trazer uma redação específica falando sobre o que está acontecendo lá fora, na Síria, por exemplo, não sei, na Rússia? Ele não vai estar específico isso. Você pode sim, você deve inclusive ler para quê? Para usar isso aí como comparação, para usar como exemplo esses casos. Ele não vai cobrar algo específico. Você vê aí, desde que o Enem foi lançado, é sempre relacionado ao país, tá? Sempre vai estar relacionado ao Brasil. Então é muito legal que você saiba informações que acontecem em outros países para fazer uma comparação. Isso fica bem legal, bem original na sua redação, ok?